Olá, pessoal apaixonado pelas engenharias. Eu estou muito feliz hoje com o nosso podcast Área Pod, aonde eu recebo nessa noite, né? Porque nós gravamos à noite, aqui no seu horário que você está assistindo aí, mas aqui já está escuro. O Rafael Moreto, meu companheiro de mesa, novamente. E o nosso convidado ilustre de hoje, o presidente do CREA Paraná, né, Clodomir Ascari. Seja bem-vindo, estou muito feliz de revê-lo, né? Nós já tivemos outros papos no M2, já tivemos também para o CREA, na Casa Construção, também. Tem muita coisa para falar, não é, presidente? Isso aí, Ju, obrigado. Eu que estou feliz de estar aqui. Tua fama lá em Curitiba é grande, já chegou lá. Opa! Então, e eu estou muito feliz de estar aqui, tá? No sudoeste do Paraná, Pato Branco, né? Onde que eu nasci, fui presidente da associação aqui da entidade, fui secretário aqui no município. Então, me identifico muito essa semana, inclusive fiz um giro aqui pela região do sudoeste, tive Francisco Beltrão, Renascença, Enéas Marques. Então, é muito bom poder estar com vocês aqui e falar um pouquinho do CREA, para quem nos acompanha, né? Muito importante saber o que é esse CREA, o que esse CREA faz. Exato. Esses profissionais, afinal de contas, o que fazem. Até porque o nosso podcast, né, a intenção é a informação, que as pessoas estejam mais próximas também do CREA, né, possam saber tudo que ela pode ter lá disponível para ela, né? A gente já bateu em outros episódios aí, quer um profissional? Liga para o CREA. Dá uma passadinha lá, eu preciso de um engenheiro eletricista, eu preciso de um engenheiro civil, né? E a associação. E a associação, né? Que é a área, né? Que é o braço do CREA. Um braço do CREA. Então, você tem todo esse aparato pelo CREA. Parabéns, né? Pela administração, por estar cuidando disso, né? Mas nós precisamos informar a população também, né? Até porque é o seguinte, né, Sara, as pessoas têm que entender, eu acho que a importância do teu trabalho, que é comunicar para as pessoas conhecerem por que existe o CREA, né? O CREA ele existe há 91 anos, agora em junho passado fizemos 91 anos, já há algum tempo, e existe uma lei federal. E essa lei federal, quando foi criado o nosso conselho, ele veio com um grande objetivo, que era de fazer a defesa da sociedade. Então, dificilmente você vai entrevistar alguém aqui que não vá falar algo que ele faz da profissão dele, que não seja a defesa do cliente dele, fazer o melhor pela sociedade. Porque antigamente, quando não existia, as pessoas assim se destacavam por fazer um serviço lá, uma ponte, uma casa, e assim a coisa ia acontecendo, né? E lá nas antigas, aí, na época do Império, quando vieram os reis aí, o pessoal de Portugal, eles já trouxeram alguns engenheiros junto aqui, porque eles sabiam a responsabilidade que era construir alguma coisa para eles, né? Então, na época, até é curioso isso, que existia lá, eu não sei como chamavam na época, um tratado, enfim, um documento, um acordo lá, de que para alguém fazer algum empreendimento, alguma casa, alguma ponte, alguma coisa que envolvesse que as pessoas ali estivessem, e que teria que ser um engenheiro ou uma pessoa inteligente. Olha. Era esse o texto bem certo. Porque e eles eram muito bons, né? Eles tinham uma preocupação, porque sabiam que não dá para fazer qualquer coisa, porque como hoje, antigamente também tem intempéries, tem tal, e existem curiosos no meio do negócio. Então, assim, para começar a nossa conversa, tem que entender que surgiu o nosso conselho, né, meio que baseado nisso. Olha, nós vamos organizar, nós precisamos dar atribuição para os profissionais, mas antes dele ter atribuição, nós temos que entrar dentro da universidade e saber, espera um pouquinho, o que esse engenheiro estudou e o que ele pode fazer. Então é muito mais profundo do que parece. Quando a gente fala de um leigo trabalhando, poxa, ele nem sequer teve uma instrução mais assim a fundo para fazer. Imagine, nós dentro da profissão ainda temos divisões, várias engenharias. E essa outra informação também é importante, Ju, que essa nossa aqui conversa, que chegue às pessoas, que nós temos aqui no Paraná mais de 150 títulos profissionais de engenharias e tecnólogos. Nossa. A engenharia civil, que é o meu colega aqui, é um deles. Engenheiro agrônomo é outro, engenheiro florestal, ambiental,
eletricista, mais recentemente está se destacando também aí esse pessoal dentro dos hospitais, a engenharia biomedicina, né? Biomédica, que essas cirurgias menos evasivas aí, com robótica e tal, tudo aí tem a ver com engenharia de Eu computação. ainda tenho medo, mas tudo bem. Não, mas nós temos que ter medo, porque ali tem um médico, tem um anestesista Claro. e tem um engenheiro. Com certeza. É uma equipe trabalhando para garantir. E por que esse engenheiro está aí? Você imagina, às vezes a pessoa vai para uma cirurgia dessa porque ela não suportaria, talvez, uma cirurgia mais demorada ou com uma, assim, menos, assim, mais agressiva, vamos dizer assim, né? E aí toma essa decisão de fazer uma cirurgia dessa. E se no meio do caminho o equipamento der problema e tiver que ir para uma cirurgia, às vezes o paciente poderia não suportar. Então tem que ter esse engenheiro, né, para ele acompanhar e falar, olha, eu garanto que não, se fizer uma substituição, organiza aqui, enfim, a cirurgia vai acontecer, não vai ser por falta da parte eletrônica aqui, enfim, engenharia, que não vai acontecer. Então, esse é um exemplo, mas poderíamos aqui, engenheiro rodoviário, ferroviário, olha, várias engenharias que fazem essa multidisciplinaridade que nós temos aí, que dá essa grandeza da engenharia. Então, aqui no Paraná, a gente tem algo em torno de 80% da economia, do nosso PIB, passa por dentro das nossas engenharias. Nossa, é muita coisa. Muita responsabilidade, porque se as nossas profissões derem certo, o Paraná vai dar certo. E assim no Brasil não é diferente. Então, quando a gente vai para dentro das prefeituras, governo do estado, tudo aí é engenharia, né? Projetos. E graças a Deus está bem movimentado, principalmente aqui para a nossa região, né, Moreta? Sim, bastante. Aí asfalto saindo, contorno que vai sair, né? Existe toda uma trajetória para o desenvolvimento nosso, né? Quando a gente veio agora, que a gente pegou esse horário às 6 horas da tarde, né? A dificuldade que é para cruzar de um lado para o outro, já tem um projeto em andamento aqui também, né, para resolver esse problema. Se a gente quer se tornar uma grande cidade, né, qualquer cidade do Paraná, a engenharia é a chave para que isso funcione, né, para que isso aconteça. Não é verdade? E a gente vive um momento muito bom porque a engenharia está em alta, né? E o governo do nosso estado do Paraná, tem bastante recurso. É um estado que o governador Ratinho, agora vai fazer 7 anos, ele pegou um estado com um PIB de 400 bilhões e hoje praticamente dobrou, está chegando perto de 800. Nossa. E é bem possível que ele termine o segundo mandato dele e perde 1 trilhão. Imagina. Ou seja, imagine você dobrar a tua riqueza. Então isso tudo, lógico, movimenta a engenharia. E nós temos essa responsabilidade, por isso que tem todas essas obras, né? Então, você já não para também, né? Tá viajando direto uma cidade, essa dificuldade para marcar com esse homem para ele. Por isso que nós estamos felizes hoje, enfim. Faziam 20 dias que eu não vinha para o Sudoeste, ele dava uma saudade danada aqui do Samba, mas agora não é tudo bem. Por isso que nós trancamos todas as portas, para você não fugir, que já deve estar com horário aqui. Não, vai dar tranquilo, vamos lá. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a Mais Engenharia. O que é esse projeto, se é que é um projeto, o que é? Explique pra gente. Tá, esse projeto é justamente o que nós já vimos falando aqui, até foi bom dar esse esquenta no começo aí para nós entender. Esse Mais Engenharia é um sonho, na verdade, de gestões anteriores, colegas, não é uma coisa só minha, sabe? Eu juntei um pouco de vontade e coragem, um pouquinho, trabalhei 8 anos numa prefeitura e todas as prefeituras têm uma carência enorme de engenharia. Nós temos aqui no Paraná 56 prefeituras que não tem nenhum engenheiro. E é um estado rico, um estado bom. Dentro da prefeitura? Na prefeitura quadro. Do quadro de fundo. Sim. Quando eles precisam, o contrato, fazem, então, é muito precário, mas são poucos. Tá? E os outros municípios, muitos deles ainda com uma deficiência, né? E agora, com todo esse recurso que tem aí, se não tem projeto, não tem engenharia, não tem como chegar esse recurso até a cidade. Então, a gente pensou de fazer o seguinte, contratar engenheiros e colocar nas prefeituras. Então, desenhou, arquitetou tudo isso, porque o CREA não pode pegar o Tribunal de Contas da União, onde a gente presta as contas, né? O CREA é uma autarquia federal,
Ele não permite que a gente use recurso nosso para fazer esse tipo de atividade, contratar engenheiro e colocar numa prefeitura. Então a gente teve que trabalhar isso, fez uma parceria com a Itaipu Nacional e com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, através da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, do Aldo Bona, secretário Aldo Bona. Então qual que é o desenho aí? Através de um edital, a gente publicou, nós abrimos edital para que as prefeituras se inscrevessem para eu quero um engenheiro. Né? E também assim, são 50, metade mulher, metade homem. E ainda contemplando o portador de necessidade especial, a questão de raça também, enfim, tudo dentro das normas dos ODS aí. Certo. E aí edital, tivemos 167 municípios inscritos, infelizmente tivemos que escolher só 50, né? É um projeto piloto e tal. E, enfim, contratamos. Então, Vai funcionar agora. vai funcionar. Vai funcionar. Aí, na segunda etapa, um edital, né, com uma prova avaliada lá pela UEPG, para contratar os engenheiros, com até 3 anos de formado. Apareceram 570 e poucos para 50 vagas. Mais do que o vestibular, aí, mais de 10, 11 por um. Aí. Procura boa. Então, e isso também fez com que depois uma seleção muito boa. Eu conversei com alguns, já estou andando aí pelo Paraná, visito essas prefeituras para conhecer, para saber também como está isso. E junto, um estagiário também. Então, são 3 editais. Precisa, né? Porque sozinho também não adianta, né? Tem uma estrutura. E aí é o seguinte, o detalhe disso é que a Universidade de Ponta Grossa, ela oferece, nós programamos dentro disso, uma pós-graduação para o engenheiro que está formado, o estagiário não pode, porque não está formado ainda, e o engenheiro da prefeitura que vai fazer o tutoramento ali, que vai ser o responsável aí por essa residência técnica. Então, teremos 100 fazendo uma pós-graduação em gestão pública e cidades sustentáveis. Então, o projeto é muito mais interessante. Ele vai fazer com que você vai colocar um profissional lá, você vai dar um treinamento para ele, vai fazer uma pós-graduação, e vai estar ligado com o CREA, com a Itaipu, e a gente acompanha tudo isso. E 50 municípios com engenheiros fazendo projetos. Os projetos, os direitos autorais dos projetos ficam com o CREA, que a gente pode repassar para todos os municípios do projeto e também os que não estão, que se inscreveram e que não conseguiram. E Nós o vamos custo também baixa, né? O custo para a prefeitura também, né? Porque verdade, às vezes contratar um de fora sai mais caro também do que ter um lá. Aí que está a grande pérola do projeto. A prefeitura não vai pagar nada. Melhor. A pós-graduação é gratuita e a Itaipu Nacional É que vai bancar. é que vai pagar para nós. É um projeto de 17 milhões de reais, 2 anos. Nossa. Tá? Junto vem o equipamento, também um computador de última geração que suporte toda a parte de... Que precisa, senão fazer os não projetos. roda, né? E a licença do BIM, né? Que é uma ferramenta aí, Maravilhosa. que o pessoal consegue fazer o que tem de melhor hoje, né? Já não tem nada melhor do que isso. Então nós vamos elevar muito o nível dessas prefeituras e, lógico, a gente pretende avançar com isso, né? Então o projeto Uma Engenharia é isso. A gente iniciou agora, no 1º de outubro. E a partir de agora é treinamento, acompanhamento. A gente envolve muito as entidades de classe porque é de interesse de todos, né, que esse projeto dê certo. É engenharia dentro da prefeitura, é engenharia que vai pegar aquele recurso, aquele imposto que todos nós pagamos. Quer queira, quer não, se acordou, abriu a torneira, está pagando imposto lá na fatura da água, da luz, do combustível, todos nós pagamos. E esse dinheiro vai para Brasília e para Curitiba. São os endereços. E o município, né? Claro. 3 endereços que temos aí. Se você tiver uma boa gestão desse recurso, um bom projeto e uma boa... usar bem esse recurso, a população vai ter uma boa assistência médica, educação, boas vias, rodovias, estradas, enfim, toda a qualidade de vida toda. Então, o projeto é muito amplo nesse sentido, ele prevê tudo isso, sabe? Então, E acaba agilizando também, né? É que as prefeituras não tem estrutura, que nem o presidente falou. Imagina, 56, né? 56. 56 que não tem nem profissional. De 399, né? Muito. Imagina. É muito, ainda falta bastante coisa, mas já é um passo muito grande, né? A que gente tá sendo precisa, assim, justificar, provar, porque os prefeitos que têm um pouco de sensibilidade, eles sabem que ele investir em engenharia
ele vai fazer um bom mandato, ele vai fazer uma boa gestão. Ter projetos, né? Projeto, porque o que o município arrecada internamente ali no município, dá para pagar as despesas, falar a folha de pagamento, Uhum. manter alguma coisa ali na saúde, medicamentos e tal, mas não dá para você avançar, não dá para você crescer, fazer grandes obras se você não pegar recursos do governo federal, do estado, enfim, pegar emendas parlamentares. Mas ainda vamos ter ainda as licitações de projetos com profissionais, vai fazer uma escola, por exemplo, né? Vai ter ainda uma licitação que alguém ganhe lá, não sei de onde, para fazer porque assim, eu particularmente, né? Eu sei que é um mal necessário se fazer as licitações, até por questão de custo também e tudo mais, mas se pega muito projeto, por exemplo, o cara mora no Acre, que é uma outra realidade para projetar uma casa, uma escola lá no Rio Grande do Sul, ou aqui para nós também. Isso ainda vai acontecer? Ju, isso aí não é a minha área, não é Sim, a área do CREA, mas veja, né? eu sofri muito com Sim. isso. Eu vou te dar um exemplo que eu achei, digo, meu, como que pode isso? Uma licitação de grama para plantar nas praças. Enfim. Coisa simples. Simples. A empresa que ganhou era de Cruz das Almas, na Bahia, 3.500 quilômetros de Pato Branco. E eu estava ali, a licitação universitária, conversa com o jurídico e não tem o que fazer. Estava dentro, atendeu. Atendeu, vai entregar e acabou. Mas aí que tá. Não entregou. Não entregou. Não entregou. Mas a documentação e o processo é esse. Então, é um exemplo que eu te dou assim. Sim. E um outro exemplo que me aconteceu comigo, só isso, né? É a licitação de máquina, uma pá carregadeira. Eu não vou falar marca, porque para não, né? Mas era uma marca coreana, né? Com todo respeito, era boa até a marca. Só que ganhou e quando deu um problema na máquina, estragou uma peça lá do câmbio da transmissão, fomos ver, tinha 5 máquinas no Brasil e não tinha estoque de peça. Ela ficou 8 meses parada na garagem esperando vir de navio a peça para trocar. Licitação bem feita, tudo certinho. Então, isso vai ter que de alguma maneira melhorar. Então, e a gente não tem... São passos lentos, né? Que a gente vai... Envolve mais a parte administrativa. Que teve uma reforma agora, mas... Eu acho que dá para melhorar. Mas na parte de engenharias, com esse projeto, vai ficar sofre bastante, porque fica para a cidade, o profissional está ali, né? O que a gente diz assim, um projeto como esse, bem feito também, primeiro, ele elimina os 90% dos curiosos. Porque um projeto bem feito em BIM não é qualquer um que não tem uma boa estrutura, então empresas boas participam. Quando você faz um projeto de qualquer maneira ali, a pessoa já olha aquilo e fala, vou entrar nisso aqui, porque isso aqui vai caber aditivo, já nos primeiros 30 dias eu faço um aditivo aqui e vamos tocar esse negócio. É verdade. Então, quando você faz um negócio bem feito, aqui não tem como fazer aditivo, porque aqui o BIM ele prevê tudo que é detalhe. Difícil, e não tem como errar também, né, na hora da execução, difícil. É só se a pessoa... E também tu tem os dispositivos dentro da lei, que tu pode restringir, a pessoa que tem que ter tantos 1.000 metros quadrados de BIM, né, de projeto em BIM para poder resolver. Então, tu já tira boa parte. Não é uma questão de a gente, vamos dizer assim, deixar as pessoas, não, o cara não pode participar ou só restringir para um determinado grupo. Claro. Não, isso aí a gente usa para tu ter, que a gente sempre discute, de ter profissionais e empresas capacitadas para executar. Nem o presidente falou, imagina, Cruz das Almas, o cara não sabe nem onde é Pato Branco. Pois é. E tudo para dar. E assim, uma outra coisa também, aproveitando o gancho, tem bastante licitações, até as prefeituras, a gente tem orientado que, às vezes, serviços de engenharia estão transformando em produto, em pregão eletrônico. Porque tem que fazer dessa maneira. Gente, não é assim. Não é assim, né? Por isso que eu gostei do projeto, porque, por exemplo, os projetos mais ligados à engenharia, tendo o engenheiro ali à disposição da prefeitura, isso elimina um monte de problemas para a prefeitura também, né? Uma coisa complementa a outra, né? Você tem que ter uma boa equipe de licitação, um jurídico bom, que entenda bem, uma equipe bem preparada, treinada, assim, com muita atualização, porque a lei muda com uma certa frequência, né? E fazer uma boa licitação, isso junto com a engenharia. Então, a engenharia coloca ali o início da licitação e aí a equipe toda tem que trabalhar junto. Então, a gente diminui. Então, esse é o desafio da gestão pública. É colocar pessoas competentes e treiná-las, né, para fazer o melhor dentro do que a gente tem. Eu acho que a licitação, eu não consigo imaginar não ter licitação.
E pior ainda. Ah, tem não, que ter. claro, Nós tem temos que que ter. acertar. Até para você ter um plano, um rumo, né? Questões de orçamentárias também, né? Não, tudo hoje, né? Que nem uma autarquia federal presta conta a um tribunal de Com contas. certeza. Assim, presidente, já aproveitando esse assunto que a Jussara abordou, nós tínhamos uma outra pauta, mas já vamos fugir da inverter. pauta. Já voltamos Já para a estamos pauta. falando de licitação, me explica, até que agora nós fomos contemplados aí com uma nova sede do CREA, que nem Pois é, que legal. O Conselho de Engenharia não tem uma sede própria. Aham. De um monte de engenheiros, um monte de modalidades, e a gente não tem uma sede própria. Conta para nós aí como é que se passou, como é que foi o processo todo, que eu sei que foi bem desgastante, bem árduo, né? Ele foi assim, bom, primeiro que a gente tem uma sede, mas ela é acanhadinha, pequenininha, não tá assim bem, não é do nível da engenharia do Paraná. Certo. Então eu cheguei, nós tínhamos até um terreno comprado, até uma história um pouco longa, eu vou abreviar aqui, né? Então eu falei, nós precisamos resolver isso aí. E aí fui para fazer a tal da licitação. Tá bom. E aí eu estudei, junto com o nosso jurídico lá, todo, né? Busquei informações mais diversas, porque precisamos ter agilidade, eu não posso levar 20 anos para fazer isso. Né? Com certeza. E aí eu consegui, entendi e falei, bom, então vamos fazer assim, vamos comprar algo pronto, né? E fizemos. Então imagina se fazer uma licitação para comprar alguma coisa pronta em Curitiba, que contemplasse, sei que fazer todo um descritivo lá do tamanho, e justificar. O porquê. Variava, podia ser de 7.500 metros até 11 por aí, não podia ser menor, não podia ser maior. Estabelecer os critérios, né? Vários critérios. Fizemos isso, foi em 6 meses de muita conversa, muita gente trabalhando. Bom, enfim, e aí você entra dentro das opções. Aí nós conseguimos, fizemos o edital e encaixou para nós comprar um edifício no centro de Curitiba, ali na Comendador Araújo, bem no centro, na entrada do Batel, e era o prédio onde funcionava a administração da Itaipu Nacional. 12 andares, 9.700 metros quadrados, e já, inclusive, estava em reforma já, porque a Itaipu estava fazendo a reforma. Na verdade, o prédio era da fundação dos funcionários, eles pagavam aluguel a Itaipu para eles. Compramos um prédio. Bom, mas desde o começo, com a equipe, Rafael, o que eu falei com o meu grupo lá? Falei, pessoal, é o seguinte, não vai ser simplesmente uma compra e acomodar essa turma aí nesse prédio. Por esses motivos que nós falamos anteriormente, eu falei, nós temos que dar um exemplo de que uma obra pública, ela não precisa ser demorada, ela pode ser bem feita, bem executada, num prazo adequado como qualquer, embora essa questão de licitação, e ela pode ser sustentável. Com certeza. Só uma obra particular que você pode usar critérios de sustentabilidade, né? Porque vai ficar um pouquinho mais caro, talvez, inicialmente. Você tem que justificar que ao longo do tempo, vale a pena. você colocar painel fotovoltaico, colocar determinado tipo de vidro, divisória e tal, e usar todas as engenharias possíveis para nós fazer isso. Então, demorou um pouquinho, porque imagine fazer toda essa... Hoje nós estamos tem mais de 30 profissionais. Nós temos com mais de 20 disciplinas na engenharia, assim falo. Tem engenheiro para cuidar da climatização, com troca de oxigênio para poder ter uma boa climatização e com trocas conforto térmico, engenharia de acústica, o elevador já luminosidade, tudo que você imaginar né? E uma equipe voltada à certificação internacional, no mínimo o que a gente chama de LEED. Sim. E preparar para outras, tem LEED UL, neutralização, carbono zero, e por aí vai. Aproveitamento da papel, enfim, água. Tudo o que a gente puder fazer, cada um está na disciplina dele fazendo isso aí. Mas que maravilha! Reunião com todas as nossas diretorias, as equipes, para fazer exatamente, cada uma vai ter o jeito certinho, determinamos 10 metros quadrados por funcionário da ocupação, e o mais importante de tudo isso, como a gente usa para as câmaras, para a plenária que fizemos lá em Curitiba, de 8 a 9 por ano, a ideia é fazer pelo menos uns 3.000 metros do prédio, um hub de inovação, coworking, e todas essas salas que faremos, quando nós não estiver usando, deixar à disposição da sociedade. Lógico, provavelmente a gente vai fazer um edital e vai terceirizar. O CREA não sabe mexer, nem deve trabalhar com isso. Mas nós colocar no centro de Curitiba, vai ter talvez a maioria dos arquitetos, engenheiros que
conversam com a gente, eles entendem que não tem em Curitiba hoje, no centro, um ambiente como nós estamos projetando para fazer um centro de eventos. Estou inovando, hein? Inovando. legal. E tudo isso, Rafael, é para mostrar para o governo do estado, para secretário de estado, para a prefeitura, para prefeito, que nós temos capacidade para fazer isso. Nós temos que dar exemplo. Se nós não conseguir fazer o nosso prédio numa estrutura boa, bem feita, bonita, agradável, e fazer essa gestão toda, como é que nós vamos chegar a entrar numa prefeitura e explicar para o prefeito como é que eu tenho que fazer uma licitação? Casa de Ferreiro. Mais ou menos. Isso é uma gestão compartilhada com tudo que você imaginar. Lá tem engenheiro mecânico, eletricista, vários. E já está funcionando ou tem prazo para isso acontecer, terminar, inaugurar? As equipes estão trabalhando no projeto. Projeto pronto, licita a execução. Eu acredito que, vamos lá, 2 anos para deixar pronto para nós ir lá, para você me visitar lá e fazer um podcast lá. Posso arrumar as malas para gente? Não pode terminar o dia porque eu dependo, né? Mas agora até o início do ano, todos os projetos, eu acredito que no máximo fevereiro um edital já de licitação da obra. Que legal. E como tudo em BIM, nada vai ser fora de BIM. Inclusive já tem um engenheiro contratado lá, assessor meu, para fazer o compartilhamento de todos esses projetos. Ou seja, tudo vai estar na máquina dele. Um projeto ligado no outro para ver se um cabo passa por aqui com um cano de água, com porta, não vai ter nada de incompatibilidade. Tudo tem que dar certo e ele vai fazer todo esse acompanhamento. E é tão bonito ver as coisas funcionando, redondinho, limpinho, organizado, né? Bem planejado. Economiza tempo. Exato. Né? Então, talvez a gente invista um pouco mais de tempo no projeto. Com certeza. Para economizar depois na execução. Vai fluir melhor a obra. E também, as pessoas têm que entender o seguinte, o desafio de você fazer uma reforma é maior do que fazer uma obra nova. Porque você não sabe o que acha lá, né? Começa a quebrar, vai aparecer. É surpresa. Se você pega do zero, tua capacidade de pensar, você faz o que você quer. Agora, quando você tem 4 paredes lá, meu amigo, e coluna e viga aí para cá e para lá, e garagem para cá. E canos de quantos anos? Então, quase que deu Maria Angélica aqui, quando foram mexer Maria Angélica, a tubulação é toda ainda de ferro, né? Galvanizado, galvanizado, não lembro. Chumbo, eu não me lembro. Esse deve ser cobre. Esse meu pai e meu avô é instalador hidráulico, eu não me lembro como é. Mas o fato é o seguinte, você sabe que nessa história toda, eu conversei com todos. Então, por isso que eu fico bastante tempo lá, eu vou para o escritório, converso, tem reunião, eu participo e tal. Mas o que eu senti, Rafael, tem engenheiros lá que se eu falar agora, meu amigo, acabou o dinheiro, não posso mais te pagar, que não é o caso. Claro. Cara, vai de graça. Eles vão dizer, meu amigo, eu não saio disso aqui igual por nada. Porque todos estão empolgados, não tem nenhum que falou assim, nossa, isso aqui não vai dar certo. Todos entraram e assim, numa vontade, falou, cara, é isso que nós queremos fazer. Todos, inclusive os arquitetos que estão junto com a gente. Tem arquiteto lá que falou desde o começo, eu quero estar nesse projeto. Porque tem uma outra coisa que nós precisamos comunicar aqui para quem assiste o teu programa, Ju. Você sabia que o prédio mais inteligente do mundo está em Curitiba? Está em Curitiba? Eu já conheço. Entendeu? A Pettinelli, se não me engano, é o escritório de arquitetura que fez, né? O Pettinelli que é o cara que está nos assessorando para fazer... Eles são maravilhosos, me deram uma entrevista em Curitiba, fantástica, saí de lá assim, dizendo assim, a gente não sabe nada. O Guido, ele vai estar comigo em Vitória, dia, acho que é 8 ou 9 agora, de outubro. Eu, ele e o Igor, que é o secretário de Ciência e Tecnologia de Açaí, que foi a 7ª cidade mais inteligente do mundo escolhida. Nós 3 vamos estar num painel lá, na nossa Semana Oficial de Engenharia, tratando sobre esses aspectos que falamos aqui. Dá para fazer uma obra pública bem feita, dá para usar conceitos de sustentabilidade, enfim, dá para usar uma boa engenharia em qualquer lugar, na obra pública e quando não é pública, tranquilo. E eu sei também que você, além de estar todo empenhado com o Paraná todo, né, como nós estávamos falando, viajando bastante, está empenhado com essa obra do CREA, que é para tirar o chapéu, né, é uma ideia aí que vem só somar, né, a mais para o CREA, no Paraná principalmente, né, parabéns. Você também tem um Congresso Nacional de Profissionais, né, está acontecendo, vai acontecer, tem data, como que está? Veja, na semana que vem, dia de 6 a 11, vai acontecer em Vitória a nossa Semana Oficial de Engenharia, e nos últimos dias,
de 8, 9, 10 e 11, esse Congresso Nacional de Profissionais. Então, essa nossa conversa inicial, você vê que tudo se encaixa. Sabe? Esse ano, a cada 3 anos, acontece um debate em todos os estados. Quem proporciona isso é o nosso CONFEA, nosso Conselho Federal, que até então sempre era para discutir as nossas profissões. Era nós com a gente mesmo. Certo. Era um debate entre nós. Tal. Pela primeira vez, nós olhamos para a comunidade. Nós começamos a olhar com 5 eixos temáticos. Sustentabilidade, vários itens aí. Para nós fazer um estudo dos municípios. Então, esse estudo, ele começou no congresso, no CEP, no Congresso Estadual. Então, aqui em Pato Branco teve uma etapa. Nas reuniões preparatórias. E aí foram saindo ideias. Um material riquíssimo, porque ele é personalizado, ou seja, os engenheiros e agrônomos, enfim, geocientistas aqui de Pato Branco, estudaram as necessidades das engenharias para essa região. Certo. Os de Cascavel para Cascavel, e assim foi, né? E aqui nós tivemos mais de 380 propostas nesses 5 eixos temáticos, né? Concluído isso, vai tudo para Brasília, e lá se reúnem, e aí é feita uma escolha, eleito alguns projetos, que ao final de tudo, nós tiraremos um documento a nível de Brasil. Mas todo esse trabalho que nós fizemos aqui no estado, nada se perde. Eu já separei, nós vamos fazer o que a gente chama de um EBDE, Estudo Básico do Estado. O ano que vem tem eleição, governador, deputado, estadual, federal, senador e tal. Então, cada associação nossa, regionalmente, ela vai ter um material. Além dessas propostas, o que a gente já faz de rotina na nossa agenda parlamentar, há anos já, para poder oferecer para o pessoal, olha, o senhor está muito bem intencionado, mas o senhor não é engenheiro e tal. E nós temos esse estudo aqui muito bem feito, que se o senhor for eleito, gostaríamos que o senhor olhasse com carinho, porque aqui tem trabalho do que tem de melhor da engenharia regional paranaense, né, e do Brasil. Nós estudamos isso. Se o senhor, por exemplo, tem um problema aqui de uma bacia de contenção para não dar alagamento, o problema do seu trânsito aqui não está boa, enfim, os mais diversos. Então, a riqueza que nós vamos ter de tudo isso aí, então, dessas propostas que vão ficar por aqui. E lá, a gente vai ter o congresso. Então, isso vai dar aos 1.200.000, quase 1.300.000 profissionais do Brasil, uma visibilidade com todos os candidatos a esses cargos, e o CREA mostrando, o sistema, na verdade, CREA, o CONFEA e a Mútua, de que esses profissionais estão preocupados sim com a sociedade, cumpre o que está em lei, que é a nossa preocupação, a nossa defesa com a sociedade, a qualidade de vida, e tudo está documentado nisso. O esforço, o empenho de todos esses profissionais. Então, esse CNP, Congresso Nacional de Profissionais, onde que nós vamos nos reunir lá em torno de 8.000 profissionais. Nossa, no Brasil, que legal. É o Brasil todo. As Isso vai acontecer exatamente aonde? Em Vitória, em Espírito Santo. Vitória, Espírito Santo, eu estou indo para lá agora no próximo domingo. E lá teremos, então, o início da Semana Oficial da Engenharia e depois o Congresso nosso nacional, que, como eu disse, imagina, você vai ter proposta lá do interior da Paraíba, do Ceará, do Acre. Bom, abre também, né? Uma outra visão também, né? Provavelmente é personalizado, mas lógico, daqui um pouco a gente vai olhar, poxa, mas tá tendo uma ideia que os caras estão usando lá na Amazonas. Dá para aplicar aqui? Que dá para aplicar aqui. Pode ser. Ou daqui para lá também. Essa integração, né? E a gente tem uma afinidade, né? Os presidentes, a gente se dá muito bem, tem um grupo muito bom, sabe? Não há divergência. Existe também, lógico, a gente participa de eleição, né? Mas a gente passou a eleição, a gente vai embora, agora é, né, vida que segue. E a gente tem um grupo muito unido, e tem essa perspectiva de que a gente tem que estar olhando para a sociedade, a gente tem que estar entregando material para os gestores públicos. Por isso que eu assim, me esforcei, me empenhei para que a Uma Engenharia acontecesse. Porque não tem coisa melhor que tudo isso que nós falamos até agora. A teoria é muito bonito, mas nós temos que praticar. Nós temos que colocar um engenheiro lá e acompanhar ele agora. Esse é meu desafio. Essa semana que eu passei aqui no Sudoeste, as prefeituras que eu fui, eu sempre procurei levar conselheiros, presidentes de entidade, porque o CREA, ele é feito por associações, o CREA é dos profissionais. As entidades. E as entidades é a base disso aí. Se não tiver as entidades, o CREA não tem porquê. Aí o CREA é um cartório.
né? Com certeza. Para nós né? poder justificar a existência dele como uma instituição que cumpre com a lei Aham. de defender a sociedade, nós precisamos. O CREA, hoje, ele está muito de atendimento virtual, porque você faz tudo hoje pela internet, de casa. Mas eu poderia, inclusive, das 35 inspetorias, se eu contratasse hoje, Ju, um especialista para fazer uma avaliação técnica, financeira, eu fecharia quase todas. Você pega a inspetoria que não entra um profissional numa semana. Mas eu não posso fechar, porque nós temos que ter contato com a sociedade. Nós temos que... E quem vai assumir... Tirar essa parte fria também, né? Por mais que funcione pelo celular, né? Mas o tete a tete ainda... Humanização. Nós temos que entrar na tecnologia, mas tem que humanizar. E quem é que vai fazer essa humanização? São as entidades de classe. Porque o CREA, ele vai cada vez mais... O CREA e os outros... Com certeza. A OAB, enfim, tudo, eles vão cada vez mais ficar mais tecnológico, inteligência artificial agindo e tal, e você vai saindo fora de cena. Como que nós vamos cumprir com esse papel? Nós temos que estar lá na sociedade. Então, a gente estimula muito. Nós fizemos agora a última plenária nossa, foi aprovado R$4.600.000 para o ano que vem, em editais, repassar para iniciativas como essa aqui do seu programa. Para as entidades de classe fazerem eventos, aí o Casa de Construção. Vem aí, que vem aí. Para quê? Nós temos que fazer, sim, não é um favor que nós estamos fazendo. É uma obrigação nossa para manter viva a entidade de classe, para a sociedade enxergar aqueles profissionais que ali estão. Aproximar mais, a população. Né? E para eles valorizarem. Com certeza. Os gestores públicos valorizarem esses profissionais, porque não tem outra forma. Porque se nós não fizer isso, há uma tendência de que vai ter um apagão da engenharia, já está previsto isso, porque poucos estudantes se interessando por engenharia, o nosso país crescendo e faltando engenharia. Né? E ainda com um agravante, Rafael, que todos os anos empresas da Alemanha, da Europa toda, né? Estados Unidos, China, vem aqui nas universidades, quem são os melhores estudantes? Estão levando. Vamos embora. Então, quer dizer, a gente está pagando ainda, porque nós temos muita escola pública ainda, né? Pagando com dinheiro público para o profissional se formar e ir embora. E isso, o que acontece? Vai chegar uma hora, né, Rafael? Que hoje eu diria para você, as pessoas falam, vai ter uma... Já tem apagão. Né? Porque se nós for fazer o que teria que fazer, colocar nas prefeituras, nas empresas, fazer bem o que tem que fazer, já está faltando muito engenharia. Então, a gente tem que avançar dessa maneira e explicar para a sociedade, olha, meu amigo, tem que ter mais estudantes fazendo engenharia, todas elas, e temos que ter empresas, pessoas apostando e acreditando mais e usando. Não é um fato de lamento, é um fato de mostrar por que a coisa é muito bem feita, muito bem formada. As engenharias estão, como as outras profissões também. Estou falando aqui defendendo porque eu sou presidente hoje do CREA do Paraná. Com certeza. A medicina, a odontologia, o direito, tudo isso está em função e muito bem estudado, muito bem trabalhado para fazer esse trabalho. Nós temos que usar isso. Nós temos que melhorar essa qualidade de vida das pessoas com essas profissões que temos. Imagine se nós tivéssemos mais saúde ainda, mais médicos para atender melhor. A população sofre ainda. Nós ainda estamos aqui numa situação... Tem muito ainda que evoluir, né? Mas a gente está andando, graças a Deus não está parado, estamos dando o passo, como nós estávamos comentando. Aqui é mais desenvolvido, né? Com certeza, Papo Branco. Mas agora, que nem o presidente falou, pega o interior da Paraíba, pega lá no norte, que é outra realidade de acesso, né? Então a gente vê assim, complementando até que o presidente fala, que a importância que o conselho faz, né? E o braço do conselho é as entidades de classe, que no caso nosso aqui a área, tem a Sudenge em Francisco Beltrão, aqui na região, tem os agrônomos, né? A gente foi presidente lá, participou de diretoria, enfim, né? E eu fico muito feliz, sabe? De saber que você está caminhando, que você não está parado,
está trazendo Não muita para. Esse coisa. homem Não não para. para. Esse não para dificuldade para mesmo. marcar, mas ele vinha. Mas ele veio. Mas é muito ó, ativo. Eu Sim. tenho a felicidade de dizer que Agradeço toda também. vez que eu procurei, que ele estava em Pato Branco, não Sempre disse que atende. não, veio, Sim. né? Não é a primeira vez que a gente está Sim. já batendo um papo com o presidente, já antes de você assumir também, eu não me lembro agora o nome do presidente. Presidente Ricardo. Ricardo, que ele faz também parte do programa, sempre né? me Tá junto, atendeu, É. né? Me mandou um recado que eu tenho guardado com o maior carinho lá no meu arquivo, né? Parabenizando a iniciativa de trazer as engenharias para podcast, para entrevistas. Então, assim, eu sempre tive esse carinho de todo mundo da engenharia. Adoro vocês. Eu acho, assim, que o Brasil funciona porque tem um engenheiro, porque tem um arquiteto, porque tem um profissional ali trabalhando para que as coisas aconteçam certinhas. E também que tenha beleza, né? Que seja bem executado, mas que também tenha beleza, né? Sustentabilidade. Sustentabilidade é muito importante. Eu fico assim, tá de parabéns o CREA, no geral tá de parabéns o CREA, e que bom que você traz aí essas novidades tão boas pra gente, pra nossa região, pro nosso Paraná, né? Isso que é importante as pessoas saberem como que tá andando aí o CREA. Não é só para multar, tá? O CREA tem muita Não é só coisa por punitivo, trás. não, informativo. É né? informativo, tem muita coisa boa É aí. que a gente sempre fala, o pessoal tem que se aproximar, a sociedade, e não só os profissionais, mas Sim. a sociedade, a gente esclarecer isso. Nós, como os representantes, né, aqui, temos o dever de repassar isso Com também, certeza. sabe? Então, é importante, né, que o presidente venha e esclareça uma série de assuntos. Nós tínhamos assunto aí para ficar bastante tempo, mas a gente sabe, a agenda é apertada também. Então, nós, que nem eu digo, os profissionais, né, dentro das entidades, dentro do conselho, precisamos mudar essa mentalidade que a gente fala, né, de ser punitivo. Não é punitivo, tem que ser orientativo, Com certeza. dar as condições, oferecer alguma coisa para a sociedade. Ó, tá aqui, ó, nós temos aqui, ó, vocês têm que correr atrás. Sim. Hein, olha esse programa, 56 prefeituras que não tem engenheiro, né, e depende, por exemplo, saneamento, habitação, Mas isso que é o legal, né? É deixar um legado também, né, Clodoir? Porque não adianta você fazer ali o período seu de gestão, né? deixar Sua, pro né? próximo Mas dar continuidade. exato, para que o próximo chegue, poxa, que bacana, olha só, né? Senão, isso aqui não é viável, isso aqui não é viável, eu não vou fazer, não vou terminar. E você tendo bons projetos, com certeza vai dar continuidade aí para frente. A equipe é boa, onde eu ando no Paraná todo, né? Você pega essa pessoal aqui de Pato Branco, Beltrão, que é aqui da região, você vai achar profissional bom e cheio de vontade em todos os lugares. Então a gente vai olhando para isso. Problemas tem, mas eu procuro investir energia onde que vai dar resultado, né? Escuto, sim, atendo, cuido muito, tendo muito valor, porque eu não quero deixar o CREA numa situação financeira complicada. Isso eu tenho todo dia olhando para isso, Cuidado, né? muito cuidado, e especialmente fazer algo fora da lei, porque, afinal de contas, né, eu não quero ter problema, nem eu, nem vou deixar o CREA. Então, mas isso tudo a gente tem uma equipe boa e as pessoas entendem. Enfim, é isso, um grupo trabalhando junto. Então, a minha coragem, eu sempre falo, tá neles. Porque se eu estivesse sozinho aqui, eu não teria essa coragem toda. Sozinho não dá, né? Mas com um grupo desses aí que a gente tem, e sempre torcendo para dar certo, né? Então, isso a gente fica bem. No começo a gente se assusta um pouquinho, porque as pessoas... Não, né? E é responsabilidade também, né? As pessoas não acreditam, porque, né, não conhecem o trabalho, eles não sabem do interesse, né? Mas na sequência as coisas vão acontecendo e aí eu penso, não, então tá agora. O importante é que tá dando certo. Tá dando certo. Tá dando certo. É isso que Mas interessa. Esse é o resultado de todo o esforço, De um bom trabalho, toda busca, né? São noites sem dormir, são viajando para lá e para cá, abrindo mão da família, né? Que nem, o presidente ficou 20 dias fora aqui, né? Tu ia se voltar. Então, assim, a gente vê que é um trabalho sério que está sendo feito. Então a família não se preocupa, a gente já está quase abrindo as portas aqui para ele sair. Aí, gente, mas eu quero agradecer muito ao Moreto novamente aqui, que faz parte comigo aqui do nosso podcast, né? Área Pod. Do Área Pod. E agradecer aí ao presidente que fez essa visita para nós aqui, esclarecendo, claro, né? Se fôssemos falar de tudo,
um ano, talvez, falando aí, Clodomir, talvez um ano, né? Falando direto, né? Você viajar comigo, você vai ver, você vai conhecer muita engenharia, muita agenda, aí você vai ver o que é. Mas tem muita coisa, assim, pra gente contar. E o importante é que a gente tá num caminho muito bom. Isso aí. O Paraná tá bem, tem pessoas boas. Nossas 129 instituições de ensino que formam profissionais de engenharia, temos 830 cursos que formam profissionais. Sim. E 102 unidades de classe. Então é uma riqueza, um capital intelectual à disposição da nossa sociedade paranaense que, olha, é invejável. Então a gente tem só que comunicar e trabalhar. E é o que o pessoal faz, tem feito muito bem. Por isso que temos aí o prédio mais sustentável do mundo e teremos uma série do CREA também do nível desses profissionais com muita segurança. Então é isso aí, ficamos por aqui hoje com o nosso Área Pod e nos próximos episódios aí, cada episódio é um tema diferente, né? E agradecer mais uma vez a presença de vocês dois, foi enriquecedor aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Um abraço para vocês, até a próxima.